também agradecer pela vida e ministério do nosso irmão Oneir, lá em Vajão. Deus abençoe todos vocês aí em Vajão, que a graça do Senhor continue alcançando cada um de vocês. Nosso texto de reflexão, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 45 até o versículo 51, a parábola do bom servo e do mau. Depois de séculos sem uma voz profética em Israel, o ministério de João Batista despertou um interesse muito grande. João Batista, ele anunciou que o reino estava próximo, e Jesus deu prosseguimento a isso. Eu quero refletir nessa noite rapidamente sobre aguardar perseverantes o reino de Deus. Era algo muito aguardado, era a expectativa judaica sobre o futuro. Deus intervindo e restaurando a sorte do seu povo e os livrando, do poder do inimigo. A vida do reino era a grande expectativa do futuro, e foi preparada pela vinda do Messias. A vinda do Senhor na qualidade de rei visava, acima de tudo, pelo menos 3 ações. A primeira era purificar, a segunda era peneirar e a terceira era julgar. Ninguém escaparia, ninguém ninguém tinha privilégios, nem mesmo alguém se dizendo descendente de Abraão. Era e ainda é arrepender-se e ser batizado para a lavagem dos pecados. Eu penso que há 2 aspectos muito interessantes aqui. O primeiro aspecto que eu vejo aqui de interessante é o aspecto presente. Jesus, ele anuncia o reino não simplesmente como algo que estava prestes a realizar-se, mas como realidade que já se fizera presente, manifestada na sua própria pessoa e ministério. Nele, o grande futuro, aquilo que se esperava lá para frente, se tornara tempo presente. Olha que aspecto interessante. E esse aspecto presente, ele se manifestava principalmente em toda espécie de formas, na pessoa e nos efeitos, e nos feitos, melhor dizendo, de Jesus. Os demônios são expulsos. Poder miraculoso de Jesus na cura dos endemoniados. Jesus deixa claro que havia invadido a casa do valente. O reino de Deus havia penetrado os domínios do maligno e o seu poder quebrado. Nada, meu querido amigo, irmão e irmã, nada pode ser impossível àqueles que saem ao mundo investido ou revestido do poder de Jesus, na qualidade de testemunho do seu reino. Nada pode. Por isso que eu sempre tenho dito nesses dias que é hora de nós falarmos e, através das nossas ações, mostrarmos que fazemos parte dessa geração, que estamos inseridos nesse contexto, porque nada é impossível. A Bíblia diz, por sua eficácia, a oração de um justo, aquele que foi justificado pelo poder, pelo sangue do Senhor. És tu aquele que havias de vir, ou nós esperamos outro? Jesus diz: olha aqui a presença do reino. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando, a salvação está sendo anunciada e oferecida como presente já disponíveis. A quem? Aos pobres de espírito, àqueles que choram, aqueles que são famintos, o perdão dos pecados como realidade não meramente futura realidade ou realizada no céu, mas como dispensação oferecida pela graça agora sobre a terra por intermédio do próprio Jesus. O
aspecto presente, mas há um outro aspecto aqui, o aspecto futuro. Embora Jesus declare que o reino está manifestado aqui e agora no Evangelho, por enquanto ainda ele se manifesta de forma provisória. O reino, ele tem também uma natureza escondida nessa época. Ainda não veio a hora de os demônios serem entregues às trevas eternas. Apenas uma semente está sendo semeada. Então ele vai contar as parábolas do joio e do trigo, da semente ou do semeador, da semente que cresce secretamente, do grão de mostarda, da levedura. Jesus, ele está instruindo os seus discípulos sobre este aspecto escondido do reino dele. Isso é muito profundo, queridos. Isso é muito profundo. Pois o próprio rei, ele aparece na forma de escravo. Ele não tem nem onde repousar a sua cabeça, porque para receber todas as coisas é preciso, em primeiro lugar, entregar tudo, dar a própria vida em resgate. Ser aquele servo sofredor do Senhor, contado entre os transgressores. O reino já viera, o reino ainda virá, mas virá por intermédio ou por meio da cruz. Não sei se infelizmente ou felizmente nós ainda temos que esperar. Como você está esperando? Eu tenho dito que a última palavra ela é do Senhor. Ninguém mora no sofrimento. Talvez você esteja ansiando por esse final desses dias. A expectativa será dia 4, será daqui a 15 dias. As pessoas colocam até datas de tanta expectativa, de tanta ansiedade. Nós ainda temos que esperar o final disso tudo. Nós temos que esperar o final, o reino visível e todo conquistado de paz e salvação. O Senhor então trará a realidade de novos céus e uma nova terra. E Jesus, para nos trazer uma clareza, ele então conta esta parábola do servo mau, do servo bom e do servo mau. Isso tudo criou uma expectativa muito grande, mas a aparente demora pelo passar dos anos e da história gerou naquele contexto, e tem gerado nos nossos dias, problemas terríveis de descrédito na vida de muitas pessoas, descuido na vida espiritual. As pessoas têm, infelizmente, talvez achando que está demorando muito passar esse momento de pandemia, desse coronavírus, e muita gente tem descuidado da sua vida espiritual, estão se destruindo e se entregando às práticas que não são condizentes com a vigilância exigida por Jesus. Há algumas lições aqui. Quantas lições, né? A figura do Senhor do campo que vai voltar para o acerto de contas com o servo. Eu penso que aqui, meu amado, não se trata, não retrata a questão de dois servos, um bom e outro mau. Mas eu acredito que, eu quero pensar assim, que se reporta apenas um servo, que ele tem diante de si duas realidades absolutamente diferentes, dois caminhos para guardar o encontro com o Senhor. Quem está incumbido de uma obra deve prestar contas, não importa que tempo vem. E aqui eu acredito que essa pandemia ela traz um alerta para nós, porque ela não é apenas um contexto de Edéia, ou do estado de Goiás, ou do Brasil, ela está num contexto universal, e essa advertência de prestar contas, não importa que tempo vem o Senhor, é para todos os habitantes, todos que têm a sua vida, que têm habilidades naturais, que têm riqueza, que têm posses, em confiança diante de Deus.
eu penso que há duas lições muito importantes aqui. A primeira lição é: nós não podemos confundir a demora com a não vinda. Nós não podemos, nesse contexto de pandemia do coronavírus, confundir, talvez aos nossos olhos, a demora pela descoberta dessa vacina, ou a demora desse tempo passar, esse tempo tão difícil. A gente pode correr o risco de confundir que o Senhor perdeu o controle da situação. Não podemos confundir. A promessa é que Ele virá para buscar os seus. Muito tempo se passou e muitos, naquele contexto, acabaram se deixando vencer pela demora. Eu me lembro que na chegada do ano 1000, eu lembro das pessoas contarem que muita gente correram, buscaram a igreja, porque parecia o fim imediato do milênio. Me lembro já nos meus dias, onde um amigo nosso, gente boa, que um dia disse para mim: é verdade, pastor Luiz Carlos, que o ano 2000 chegará? Na verdade, ele disse que a Bíblia dizia isso, que a Bíblia dizia que o ano 2000 ia chegar, mas não ia passar. E eu disse para ele: olha, se isso está dito na Bíblia, eu acho que arrancaram essa página da minha Bíblia. Isso não é bíblico. A verdade é que na chegada do ano 2000, muita gente também retornou para a igreja, buscou a igreja, achando que era o fim também imediato do milênio. Mas toda essa expectativa gerou uma desilusão e o abandono da fé cristã. Muita gente ficou desiludida e começaram a confundir a demora aos seus olhos com a não vinda, como o servo confundindo a demora com a não vinda. O apóstolo Pedro nos diz que, ainda que pareça demorado, o Senhor não retarda a sua vinda. Ele é longânimo para conosco, pois não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quantas pessoas estão nesses dias, alguns até estrategicamente, tirando proveito dessa pandemia, a não possibilidade de estar num culto coletivo, num culto público, estão caindo na frouxidão moral, espiritual. As pessoas estão sendo pessoas desleixadas. Tudo aquilo que falavam que era motivo de recuperar o culto doméstico, os momentos devocionais, na verdade está caindo todos no descrédito, na frouxidão moral. Estão esquecendo de remir o tempo. Pessoas que estão deixando seus compromissos de ofertar, de dizimar, porque estão com a desculpa de que não podem ir à igreja. Estão confundindo a demora com a não vinda, e isso tem trazido um relaxamento espiritual. Não podemos confundir. A segunda lição que eu percebo aqui é que quando nós pensamos no fim, isso exige de nós uma decisão. Aquele servo, ele é levado à decisão diante de uma crise. São duas alternativas. Ele só pode optar por apenas uma. E aqui eu vejo duas decisões que ele pode tomar. A decisão imprudente, uma conduta oposta e desejada pelo Senhor. O servo, ele faz a opção pela vitória da hostilidade sobre a fraternidade. O versículo 49 diz isso. Ele traz aqui uma administração imprudente e irracional do poder, da demora, da acomodação aos padrões mundanos. É deixar-se levar pelos encantos de um mundo que jaz no maligno. Mas ele também pode ter uma decisão prudente. E eu quero crer que essa decisão, ela tem que ser minha e sua. É aquela que rompe com os padrões que são impostos pela sociedade. É aquela que rompe em obediência aos preceitos de padrão elevado do Senhor Jesus. É a ruptura, é o desligamento com a dominação
relações humanas e pragmáticas, à luz de uma consciência sã de que ainda que o Senhor não veio, Ele virá. E nessa expectativa, Ele empenha todos os seus esforços para dar sustento aos seus conservos, sem atraso, como bom administrador, como bom mordomo dos recursos físicos que Deus lhe confiou. Essa teria que ser, tem que ser a minha decisão e a sua decisão. Quero concluir aqui, meu amado, dizendo a você: as nossas atitudes, elas serão notadas pela inesperada volta do Senhor. Bem-aventurado, feliz, é aquele que tem a sua confiança completa da parte de seu Senhor. Essa parábola, ela nos leva a uma vigilância de nossas atitudes. Essa parábola, ela nos leva a uma vigilância dos nossos padrões. Essa parábola nos leva à vigilância da nossa administração dos recursos que foram confiados a nós, recursos divinos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos abençoe, abençoe você, a sua casa. Que Deus abençoe seus negócios. Que Deus abençoe sua vida em todos os aspectos. Que Deus possa de fato cercá-lo de paz por todos os lados. Esse é o meu desejo e também será daqui a pouco a nossa oração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.